Oi, queridos, tudo bem? Como é que vocês estão? Vamos para mais uma aula de redação? Vamos lá. Oi, gente, tudo bom? Vamos para mais uma aula de redação? Vocês conseguem perceber aqui que houve um investimento nas nossas aulas, né? Eu comprei uma louça para a visualização das aulas melhorar um pouquinho. Olha só, a gente hoje vai falar sobre coesão e coerência. Do que se trata isso? Bem, nas aulas de redação, é muito comum que se fale de coesão e coerência do texto. Inclusive, são fatores muito importantes na hora da correção do texto, né? Quando você vai fazer sua dissertação, tem lá, é importante que o texto tenha coesão e que ele tenha coerência, tá bom? Mas do que se trata isso? A gente vai ver agora. Vamos lá. Bem, a coesão, ela tem a ver com a estrutura gramatical do texto, certo? Ela tem a ver como você usa as preposições, conjunções, os pronomes e os advérbios. E a coerência, gente, ela tem a ver com a lógica do texto. E isso tem a ver como é que você usou as ideias, né, dentro do seu texto, se fazem sentido, né? Se as palavras que você utilizou ali, elas se conectam e dão ao seu texto uma lógica. Então, a coesão tem a ver com a estrutura gramatical do texto e a coerência tem a ver com a lógica, consequentemente com as ideias, certo? Se isso não ficou claro, eu vou explicar novamente para vocês entenderem. Então, gente, vamos lá. Eu mudei um pouquinho aqui o meu cenário, porque era carro do ovo, funk, vocês têm vizinhos, vocês sabem como é, né? Então, olha só, a gente estava falando de coesão e coerência do texto, tá? Eu vou dar continuidade a essa explicação, caso não tenha ficado claro. Então, a coesão do texto tem a ver com toda a estrutura, é com a parte gramatical. É como você vai usar a gramática, né, para que esse uso da gramática venha desencadear na coerência do seu texto, tá bom? Então, olha só. Quando você aprende, por exemplo, a colocação pronominal, tá? Né? Como é que eu uso os pronomes, né? Então, isso daqui tem a ver com a coesão do texto, né? Com o uso correto. Quando a gente aprende, por exemplo, a concordância nominal, a concordância verbal, né? A relação entre os nomes sendo conectados através das preposições e a relação entre os nomes e os verbos também conectados pelas preposições. Então, quando a gente aprende a concordância nominal e verbal, tem a ver aqui, quando a gente vai produzir o texto, com a nossa coesão, tá? O bom uso dos advérbios e o bom uso das conjunções, tá? Então, a coesão tem a ver com toda essa parte gramatical. Já a coerência, ela tem a ver com a lógica, o sentido, né? Como é que eu utilizei dentro do meu texto as ideias, se essas ideias fazem sentido ou não. Vocês certamente já devem ter feito um texto, e aí no momento que vocês leram aquele texto, vocês viram que, meu Deus, não faz sentido isso que eu escrevi, tá? Isso não faz sentido porque você não fez, né, de forma lógica, o bom uso das suas ideias. Então, você não estruturou o seu texto, né, para que ele viesse a ter um sentido, a ter uma lógica. Então, gente, eu coloquei aqui duas orações para explicar, né, de forma prática como é que funciona essa questão da coesão e como é que ela desencadeia na coerência. Olha só, eu tenho aqui o uso de duas conjunções, certo? Para conectar duas orações. Tem uma oração, duas orações, uma oração, duas orações, tá? Olha, repare, como o uso de uma conjunção, ela vai mudar completamente o sentido da minha oração. Olha essa primeira oração. Fui à festa e meu pai estava lá. Essa conjunção aqui é uma aditiva, eu tô adicionando informação. Então, eu fui à festa e tinha uma pessoa lá que era meu pai, certo? Olha essa segunda oração aqui. Fui à festa porque meu pai estava lá. Então, isso daqui, né? Eu tenho aqui a causa e a consequência de eu ter ido à festa, tá bom? Então, muda completamente o sentido quando eu uso o conectivo para dizer o que eu quero dizer, né? Eu quis dizer aqui que eu só fui à festa porque meu pai estava lá, tá? E aqui eu quis dizer que eu fui à festa e meu pai estava lá.
Reparem como o sentido é completamente diferente, tá? Então, quando a gente faz o uso das conjunções, das preposições, dos advérbios e dos pronomes corretamente, isso vai dar a coerência do meu texto. Então, dependendo do que eu quero dizer, eu preciso usar corretamente a gramática. Olha essa outra situação. Eu tenho aqui duas orações. Na primeira, eu tenho aqui Maria namora João. E na segunda, eu tenho Maria namora com João. Nós usamos mais essa forma aqui, né? Mas quando a gente aprende concordância nominal, a gente vê, concordância nominal e verbal, a gente vê, né, que o verbo namorar, tá? Quem namora, namora alguém e não com alguém. Vocês percebem que o sentido muda completamente de uma oração para outra? Então, vocês conseguem perceber que tudo isso tem a ver com coesão e coerência, e que coesão e coerência estão totalmente ligados, porque a estrutura gramatical que você usa no texto, ela com certeza vai afetar a lógica e o sentido do seu texto. Olha o carro do ovo. Então, ignorem o carro do ovo. Vamos para a oração. Vamos aqui para Maria e João, tá? Quando eu digo que Maria namora João, eu estou dizendo que essa pessoa aqui namora essa daqui, tá? E quando eu digo Maria namora com João, parece que Maria, ela foi namorar com alguém e levou João, né? Vem cá, João, vamos ali namorar, vou levar você comigo. Por quê, gente? Porque esse verbo aqui, ele não pede preposição, tá bom? Então, o bom uso disso aqui vai dar o sentido do nosso texto, da nossa oração. Portanto, a coesão do texto, o bom uso, né, gramatical do texto, vai desencadear o quê? A coerência do meu texto, né? A forma com que eu organizo as ideias. Claro que se você quiser dizer, no caso, você quer dizer que Maria foi namorar e levou João, então você monta essa estrutura aqui. Mas se você quer dizer que essa Maria namora com essa pessoa, então é sem a preposição, tá bom? Gente, eu espero que coesão e coerência tenha ficado claro para vocês. Na próxima aula vai ser só a gente explicando, vai ser só exemplos dentro do texto para que vocês venham compreender de forma prática esse assunto, tá bom? Aqui foi só a explicação. Coesão, o que é? É a estrutura gramatical que eu uso no meu texto. É o bom uso das preposições, dos pronomes, conjunções e advérbios. E todo esse bom uso e também a lógica, as ideias que eu uso no meu texto vão desencadear na coerência do texto. Então, coesão e coerência, eles estão totalmente ligados, porém, coesão é uma coisa, a coerência é outra, tá bom? Eu espero que tenha ficado claro. Eu espero que vocês tenham um bom estudo e quando vocês forem ler um texto, principalmente o texto que vocês produzem, presta atenção se vocês estão estruturando bem esse texto, se as ideias elas encaixam, se o texto não está sendo contraditório, se você não está repetindo palavras, sendo repetitivo com as palavras ou se contradizendo o tempo todo, tá bom? Então eu vou ficando por aqui, um beijo a todos e bom estudo.